Vamos à nossa questão comentada de hoje da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, ano de 2019, sobre esse assunto aí, tipologia textual, muito frequente em prova de qualquer banca. Então, em 2019, a FGV fez a seguinte questão. Vamos lá. Não foi para isso. Carlos Heitor Coni, Folha de São Paulo. Você vê que a prova é de 2019, mas o texto é de 2007. Vamos lá. Não sei se é verdade. Dizem que Santos Dumont suicidou-se quando soube que durante a Guerra Mundial, a primeira, de 1914 a 1918, estavam usando aviões para bombardear cidades indefesas. Não fora para isso, pensava ele, que inventara a navegabilidade no ar, façanha que ninguém lhe contesta. Tampouco inventara o avião, cuja autoria lhe é indevidamente negada pelos norte-americanos. Excetuando o Dr. Guillotin, que construiu um aparelho específico para matar mais rapidamente durante os anos do terror, na Revolução Francesa. Em geral, o pessoal que inventa alguma coisa pensa em beneficiar a humanidade, dotando-a de recursos que tornam a vida melhor, se possível, para todos. Então vem cá. Você que vai fazer prova feita pela FGV, não é a FGV uma banca como as outras. A FGV não tem aquele texto único e grande, baseado no qual se criam as questões de interpretação e até de gramática. Não. A FGV tem vários textos pequenos, cada um para cobrar um aspecto, às vezes um texto para duas questões, mas nada de um texto só, são vários. Textos curtos como esse aí. A pergunta foi, esse fragmento de uma crônica de Coni é um exemplo de texto didático, pois ensina algo sobre personagens famosos, de texto descritivo, pois fornece dados sobre as invenções citadas, de texto narrativo, pois relata a história da criação do avião e da guilhotina, de texto argumentativo, pois apresenta o fato que comprova o título da crônica, ou de histórico, pois traz informações sobre o passado a fim de registrá-lo. Pense um pouquinho. Vou fazer o seguinte, congele a sua tela para você ler de novo o texto. Congelou? Tomara que sim. Agora congele as opções e resolva. Olha só, gente. Essa questão de tipologia textual é uma questão que serve não só para concurso público, como também para o Enem. Então, você reconhecer um texto tem a ver com isso. Então, quando você tem essas 5 opções, eu não vou dizer que esse texto é um texto didático, como diz a letra A, porque o objetivo dele não foi escrever para ensinar para a gente quem foi Santos Dumont, e nem para ensinar para a gente quem foi o Dr. Guillotin, que inventou a guilhotina. Porque a letra A está dizendo, ele é didático, pois ensina algo sobre personagens. Em momento algum ele falou sobre Santos Dumont ou sobre o Dr. Guillotin, ensinando algo sobre eles. Eu acho que ele falou mais da questão das invenções que eles fizeram. Se você marcou a letra B de bola, também não. Um texto descritivo, ele realmente poderia falar do avião. Um texto descritivo, ele realmente poderia falar da guilhotina. Mas descrever é caracterizar. Ele não falou a metragem do avião, o peso da guilhotina, o material da asa do avião, quais eram as dimensões. Não. Então, quando eu falo do material dessa caneta, da cor dessa caneta, do peso que a caneta tem, da função, eu estou descrevendo. Então, não é a letra B de bola. Se você marcou a letra C, você errou também. Ele não está contando uma historinha. No ano tal, Alberto Santos Dumont criou um avião, quando ele estava em tal lugar. Não, para ser um texto narrativo, você tem que ter um relato com princípio, meio e fim. Era uma vez fulano de tal, que fez tal coisa e viveu feliz para sempre. Entre as duas que sobraram, argumentativo ou histórico,
acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Esse não é um texto histórico, até porque falou que isso é uma crônica. Uma crônica é um texto que normalmente é um misto entre um texto narrativo e um texto argumentativo. Então, na verdade, quando ele falou, olha aí, que ele é um texto argumentativo, pois ele apresenta um fato que comprova o título, não foi para isso. Isso que ele falou que o Santos Dumont se matou quando ele soube que ele inventou um avião, e o avião, o invento dele, estava matando gente, bombardeando cidade indefesa. Não fora para isso que ele inventava a navegabilidade. Então, o texto, ele pode ter o seu título comprovado nos argumentos que ele utilizou. Então, na verdade, olha a frase 1. Não sei se é verdade. Está na primeira pessoa. Então, quando eu falo, eu não sei se é verdade, o texto começa na primeira pessoa, que é subjetiva. Então, quando ele é um texto subjetivo, ele é um texto que tem o objetivo de argumentar. O argumento é subjetivo, é opinativo, é pessoal. Então, a questão tem como resposta a letra D, né? Ele não é um texto histórico, porque ele não está no livro de história. Você pode olhar de novo. Ele foi tirado do jornal Folha de São Paulo, aí, ó, do dia 27/12 de 2007. E um texto histórico, ele não é publicado num periódico. Um livro didático, como está na letra A, também não. Um jornal pode ter um texto narrativo, mas esse texto não foi inventado para contar a história da criação do avião e da guilhotina. Ele está fazendo um comentário. O comentário dele é o seguinte: todo mundo cria um invento para ajudar as pessoas. De repente, Santos Dumont foi acusado de inventar algo que estava matando. O único que inventou uma coisa para matar foi o cara que inventou a guilhotina. Agora, se você vai fazer um concurso organizado pela FGV, dá uma entradinha no nosso site www.ivaonline.com.br e procure um produto lá chamado CRP, Curso de Resolução de Provas. Você vai encontrar lá uma prova da banca FGV, como você vai encontrar de outras bancas, aí você escolhe a sua, mas ainda que você não vá fazer um concurso da FGV, a melhor coisa que tem para você testar se aquele conhecimento gramatical ou daquele conhecimento de teoria textual que você tem é algo que você sabe aplicar sob diferentes tipos de cobrança, é legal que você faça provas para manter o seu conhecimento em dia. Então, procure lá o curso de resolução de provas, www.ivaonline.com.br.